Satsang Uma Espanha, Casa de Vida Chantilly, sábado, 1 de agosto de 2020. Estamos em agosto, é isso. Bem, ali está Conchie, isso mesmo, esqueci-me da Conchie. Elisa. Conchie. Elisa. Tradução, saí, tinha uma festa lá fora. Havia muito barulho lá fora. Coloquei fones de ouvido. Coloquei música nos ouvidos porque havia muito barulho lá fora. Então coloquei fones de ouvido. Elisa. Senti uma efervescência no meu corpo. Captamos todo o efêmero de tudo o que estava acontecendo. Foi depois de passar o dia todo ouvindo tudo isso, era hora de deixar tudo ir e se render à luz. Então você se desfaz no todo, e em tudo você é parte de tudo. Então eu parti, e esta manhã, como se não houvesse diferença entre o sonho, acordei e não fiz nenhuma diferença entre o sonho. Havia uma continuidade, tudo era um sonho. Bem, isso é muito bom. Elisa. Não havia diferença entre sonhar e acordar. É como uma continuação do sonho. Certo, é um sonho. Irmã. Na realidade, o verdadeiro agora é que agora podemos ver o sonho, mas real. Ou seja, vemos se desdobrando, vemos se manifestando e vemos o fio que conduz, e esse fio está em tudo porque, quando olhamos, vocês estão cada um no mesmo momento, falamos da mesma coisa, mas cada um está no seu universo e cada um sobe na sua barra ou na sua circulação, aqui está, da mesma forma, ao mesmo tempo, permanece sempre ao mesmo tempo. Outra irmã. E você, Elisa? Risos, Elisa. Bom, eu estava com uma grande placa de ferro no peito, era como se tivesse todo mundo ali, estava sufocando. Então, pedi ao Micael para colocar uma pedra em mim e pronto, soltei e não lembro de nada. Que pedra ele colocou em você? Um quartzo rosa. Elisa. Um quartzo. Oh sim, quartzo rosa. Elisa. E isso me fez, puff. Risos. Bem, quem lança o satsang? Pergunta ou o que for, o que você quiser. Elisa. Alguém do Uruguai me fez uma pergunta. Continue. Elisa. Mas não entende a pergunta. Então, talvez, se você entender, eu possa traduzir para você. Elisa. Alguém do Uruguai. Onde ela está? Aí está. Em espanhol, você os lê primeiro em espanhol. Elisa. Para Jean-Luc, em relação à Lua. Hoje as hierarquias libertaram a Lua. Bem, estou lendo você. Existiam as hierarquias que atuavam em assistência à humanidade e planos de ascensão planetária. O que é certo, ou em que aspecto, certos espirituais residem como aquele espelho ali, que apesar de que no momento que o evento terá e se realizará, o que será está acontecendo? Elisa. Não entendi nada disso. Ele é alguém que aparentemente teve visões, imagens. Elisa. Sim, claro, mas na Lua. Então ela pergunta na Lua. Mas a Lua, Elisa. As hierarquias de assistência à Lua, mas na Lua não há assistência. Não há assistência em lugar nenhum, os assim chamados alienígenas estão todos lá na consciência da Terra, todos sem exceção. Mas agora, novamente, isso é uma visão, e a verdade é sem visão. O que não proíbe ter alguns. Portanto, a questão que surge após essa visão é ter explicações sem a visão. Entende? Elisa. Sim. Traduzir. Risos, Elisa. Estou tentando entender porque não entende a pergunta. Não há dúvida, ele tem uma visão e a pior coisa a fazer quando você tem visões é pedir a outra pessoa que explique para você. Risos. Então, sim, sonhos. Até o Raam passou anos decifrando sonhos durante anos, mas sonhos não são visões. Lembre-se do que Bidin disse em 2012 para quem o conheceu na época. O sonho é o real, ou seja, está muito mais ligado ao real do que a nossa vida, contanto que nós estamos na pessoa. O sonho é o real, desde que não esteja totalmente liberado, por isso que o Raam tem ajudado muito na interpretação dos sonhos, mas qualquer interpretação de uma visão não o torna disponível para vivê-la.
Porque você se apodera disso e quer entendê-lo, e enquanto você quiser entendê-lo, o esclarecimento não virá. Elisa. Então as visões não são reais. De modo nenhum. Irmã. Eles fazem parte eles refletem um nível de realidade. A verdade é sem visão, não há ninguém, não há forma. Não tem nem luz. O estado natural é onde você se encontra. Elisa. Então ela disse que não estava perdendo nada. Não, você não perde nada, você encontra tudo. É uma passagem onde você realmente tem a impressão de que suas percepções estão embotadas, não há mais nada, porque você está se aproximando do ponto zero, do vazio. Não devemos nos agarrar. Você tem que deixar o que existe para ser, mas depois, suas percepções vão voltar. Mas você tem que passar pelo que tem sido chamado de grande silêncio, para ver e viver por si mesmo que o que é real, não é um conceito. Nunca houve ninguém, tudo pertence ao sonho. Portanto, não há perda, nem erro. Em um dado momento, que é variável para cada um, você percebe efetivamente ruídos no microfone. Quantos colares você tem? Elisa. É que você tem que tentar. Sim, o que estávamos dizendo. Risos. Elisa. Hoje é Patapluf. Estamos um pouco flutuando. Sim, isso é normal. Elisa. É o cuidado que você me deu ontem. Elisa. Daqui a 1 hora vai ficar melhor. Para finalizar o que dizia a Isabelle, é mesmo a passagem por este grande silêncio ou é aí que se compreende vivê-lo sem pedir nada. A luz vem do que é anterior à luz, e é isso que você está vivendo, ou seja, a partir do momento em que há essa grande quietude, esse grande silêncio, esse vazio, claro que todos têm a impressão de que desaparecem as visões, as energias, o esplendor, é justamente a passagem para o tempo zero. Este é um momento em que o que foi chamado de duplo touro do coração, com um movimento de energia que vai para a esquerda do coração para Kirist e para o outro lado de Kirist, para o coração. É o equilíbrio das duas forças, o duplo touro, que o faz viver a verdade. E passa necessariamente por este estado para quem sente, para quem percebe, pela sensação transitória, que não é constante mas que dura um momento, onde não há nada mais. E é aí que pode surgir o medo, em particular para quem sente, para quem vê, para quem percebe, porque é, de fato, para um mundo manifestado, o nada e o absoluto que é um erro, um horror. Enquanto as pessoas que não têm percepção, energia, vibração, visão hoje, estão muito mais perto da verdade do que todos nós que sentimos energias, vibrações, ou alguma outra coisa. Então, é preciso passar por uma fase de descanso chamada tempo zero, que faz você viver o momento presente, de forma plena, e é aí que você vai viver claramente que todo o resto é uma besteira, é falso. As energias, elas passam conforme sua vida passa, e o que você é, como se diz, não passa. E aí está terminado. Como disse Eckhart Tolle, é o fim do motor do sofrimento, é a parada do motor do sofrimento. O sofrimento está ligado apenas à crença no personagem, nem mesmo falo do ego, na ideia de ser pessoa. Além disso, todos estamos sujeitos a condicionamentos kármicos, comportamentais, até astrológicos. Mas a pessoa liberada, entre aspas, aquela que compreendeu o estado natural ao vivê-lo, não pode mais ser enganada por tudo isso. Não significa que devemos rejeitá-lo, mas passar por ele. Nesse momento, você pode trabalhar com a energia, com os chakras, com o que quiser, mas, como digo, você não se engana, mas e aí a liberdade é total. O estado natural é tão cativante, entre aspas, tão emocionante, quando é descoberto. A parte mais difícil é aceitar que você não pode fazer nada a respeito. Você não pode compreender a experiência, uma vez que é precisamente o estado natural. O estado natural, você está aqui e agora, você só pode estar aqui e agora, mesmo que tenha experimentado, vivido todas as dimensões.
Uma vez vivido, você não pode mais ser enganado, mesmo que haja visões, energias e você veja coisas, e é aí que a vida flui. Por exemplo, você é um osteopata, em um determinado momento vai perceber que tudo que você decodificou com as mãos, com as suas percepções, não precisa ser visto, nem explicado ao paciente, e naquele momento, o que vai acontecer? Você não tem mais informação, não tem mais percepções como você diz, você deixa a vida ser e suas mãos vão realmente agir por conta própria, sem buscar liderar, sem buscar entender, e os resultados serão 10 vezes mais reais, ou seja, será imediato. Além disso, não é só na osteopatia, para todos aqueles que estão em uma relação de ajuda de qualquer natureza, se você aceitar deixar seu conhecimento fluir sem monopolizá-los, você não entrará em relacionamento com a pessoa, porque a relação, a comunicação, a energia, sempre são duas pessoas, enquanto se você se coloca na recepção, na escuta para além de qualquer referencial, de qualquer conhecimento, a este momento, ele age. Estar lá, estar disponível para além de qualquer quadro de referência, qualquer conhecimento, naquele ponto ele atua. Estar aí, estar disponível, quer use agulhas, as mãos, os cristais, as plantas, o conhecimento, fica em segundo plano, mas você não usa mais. E, na osteopatia, é muito óbvio. Temos muitos amigos, irmãos e irmãs que são osteopatas e é quando eles abrem mão de seus conhecimentos, de suas técnicas que a técnica é ampliada. Nesse momento, você não está mais em relação ou em comunicação, você está no que se chama em ressonância ágape, em ressonância de silêncio, de escuta do outro, de absorção de outro, sem precisar sentir onde dói, nem aguentar sua dor, mas você toca diretamente a verdade graças a essa neutralidade. É gentileza, é ouvir, é acolhedor. Todos os osteopatas que deram um mergulho nem sabem mais o que estão fazendo, eles não controlam nada e é muito mais eficiente, porque aí você está no estado natural, e neste momento para o próximo, por ressonância, não por relação no sentido em que alguém a entende, não por comunicação, mas por sua presença que é ressonância, o outro só pode encontrar a si mesmo. Elisa. Você descreveu o que está acontecendo com ela, mas depois disso me deixou insegura por não saber o que estava fazendo. Sim, porque quando você é terapeuta, você usa um quadro de referência e o quadro de referência deve saltar. Isso não significa que seu conhecimento e sua técnica desapareçam, eles são feitos automaticamente, mas você não precisa saber disso, é isso a inteligência da luz. Então é claro que é confuso para quem está acostumado a entender, a compreender, e eu também sou o primeiro assim, mas depois vem por si e não há perda. Em neurociência, isso é chamado de flow em inglês, flow, máxima eficiência neurobiológica. Isso é mais frequentemente encontrado no esporte individual, não coletivo. É alguém que vai aprender o esporte, por exemplo, se vamos jogar tênis ou esgrima, ele treina a perfeição do gesto, o treino e quando os desportistas chegam a um nível bastante elevado, todos notaram, sem exceção, que os momentos em que venceram, é o momento como dizem, em que soltamos tudo. Todo aprendizado, o gesto, o movimento não precisa mais ser controlado, e naquele momento, esse atleta que passa por isso, vai se lembrar por toda a vida, porque é nesse momento lá ele vence. E isso, explicamos perfeitamente na neurociência por essa noção de máxima eficiência neurobiológica, é o momento em que tudo que foi consciente e lúcido, todo aprendizado que foi vivenciado, aí também, deixa espaço para a espontaneidade. Tudo que era consciente, que foi analisado, praticado, a perfeição do gesto, desaparece da consciência e age por conta própria. Isso está perfeitamente explicado na neurociência, não vou entrar nas interações das conexões cerebrais, não estamos aqui para isso. Risos, mas em psicologia do esporte, identificamos isso perfeitamente.
O melhor atleta é aquele que amplia e transcende seu gesto, não por um esforço, todos descrevem a mesma coisa, mas por um relaxamento. Tudo fica fácil, não há mais cansaço, há uma espécie de estado que se aproxima do êxtase para o atleta. Todo o seu corpo e cabeça estão banhados no neurotransmissor chamado ocitocina, ele está em felicidade, ele está no presente e que ele localiza. O mesmo acontece com o osteopata, quanto mais você abandona seus hábitos, seus conhecimentos, mais eles serão ampliados e isso é feito sem você. Se você entender este mecanismo corretamente, sem apreensão e sem questionar, então toda a sua prática será assim e você não será capaz de fazer de outra forma. Mais uma vez, você não estará em uma relação de ajuda, você não estará no papel de saber pelo outro que não sabe, ou daquele que sabe versus aquele que não sabe, e você vem naturalmente em ressonância. Ressonância não é relação, ressonância não é comunicação, não é nem empatia, é mais da ordem da fusão e da dissolução. É aí que reside o estado natural e a verdade. Entende? Elisa. Ela também percebeu que na experiência dela e é um médico, também traduz para, ela percebeu que, irmã, eu experimentei isso em casa, em minha casa, recentemente, eu experimentei isso. Irmã, eu passei exatamente por isso, mas não sabia por quê. Não fiz uma consulta com um terapeuta porque não sou muito terapeuta ou então vejo amarelo, derivado de um terapeuta, um psicólogo médico, ético, e eu não estava ouvindo as palavras, não estava ouvindo o conselho, e apesar de tudo, no final, estava indo muito bem, ou seja, as pessoas, o destino que eu percebi para as pessoas, o destino aparentemente adequado, eu não sabia, é aquilo nem era uma prática, é outra coisa, uma espécie de ressonância, não tinha explicação. É justamente quando você não entende mais nada, você não consegue mais segurar nada, irmã. Exatamente. Que você é livre. Seja por meio do abandono espontâneo ou do sofrimento, a resiliência é a mesma coisa. Mas quando você já viveu uma vez, mesmo que haja apreensões, ansiedades, porque não é como antes, ético, você sabe, o que quer que os fatos lhe digam, que é a verdade, a única verdade. Então, quando você tiver experimentado isso uma vez, mesmo que seja um momento que parece desaparecer para você, o momento presente, o estado natural, é desbloqueado, está aberto e então o que testemunhamos? Interrompido pelo toque do telefone, irmã. É neurologicamente demonstrado. Elisa. Está neurologicamente demonstrado. Sim, claro. Estamos muito, muito longe na neurociência, todos os fenômenos místicos, o despertar do Kundalini, a saída do corpo, enfim todos os processos místicos foram mapeados ao nível do cérebro. Irmã. Eles me fizeram um raio-x, eles fizeram o meu raio-x. Se você já passou por isso e se soltou imediatamente, diremos que o período de transição entre antes e depois, para qualificá-lo como tal, aparecerá imediatamente. Mas, obviamente, como temos uma cabeça dura, especialmente os terapeutas e aqueles que sentem e veem, é difícil deixar ir. Aquele que não tem visão, que não tem energia, estará ainda mais disponível do que nós, feliz o simplório. Esse é o caminho da infância e da inocência. A relação de ajuda, ela sempre existirá se você for terapeuta, mas será substituída pela ressonância, onde aí você é completamente o outro, mas sem sofrimento, porque enquanto você estiver apegado a ela, o que acontece? Você pode sentir o outro muito bem e somatizar totalmente a dor ou distúrbio. E isso é constrangedor, é perturbador. Por outro lado, se você acolhe, aconteça o que acontecer, tudo que você perceber, isso é varrido, você sentirá, mas não sofrerá, porque você não terá impedido. Você terá cruzado todas essas franjas de interferência, todas as ilusões da pessoa, e a ressonância será estabelecida. E quanto mais você se acostumar com isso, sim, é um novo hábito, mas que é libertador, mais você verá liberdade, acima de tudo, eficiência.
Portanto, é também um mecanismo de aprendizagem para todas as pessoas que sentem as energias, que têm visões, que têm conhecimento em qualquer nível, que são, em última instância, em relação à verdade, um obstáculo. Mas, novamente, quando você entende esse mecanismo e o vive, você o vê em funcionamento. Acima de tudo, como já foi dito, devemos permanecer tranquilos. Elisa. Mas isso não é fazer não importa o que. Ei, Elisa. Não é fazer não importa o que. Você não faz não importa o que. Esta ainda é a pessoa que acredita nisso. Quem está na verdade não faz não importa o que. Temos a impressão, de fora, que ele está fazendo não importa o que. Você tem o exemplo com a Françoise. Até nós, 10, 15 anos atrás, a mandamos embora porque não entendíamos. A aceitação, mesmo que você não perceba, porque ela esquece coisas incríveis, mas vista da pessoa, é um não importa o que. É sempre a pessoa que vai ser chocada, perturbada, mas quando você está livre, você não pode ser incomodado e aí você vê claramente, mesmo que incomode, não incomoda mais, porque você passou pela interferência do não importa o que. Mas se você está no estado natural, qualquer que seja a aparência, não é e não importa o que, pelo contrário, é espontaneidade. É o que no tarô se chama o louco, é aquele que permite o que está, mesmo em seu corpo, deixa seu corpo mover-se livremente, sem direcionar nada. Então aquele que é de fora, que não sabe disso, claro, ele fala que me incomoda, não consigo me concentrar, e perde o acolhimento. Qualquer coisa que o incomode, em todos os níveis, é sobre você, não o outro. É um processo de aprendizagem, não para ser passivo e não reagir, mas para passar para ver a verdade além de todas as aparências. Com Françoise, eu disse a alguns, vivíamos coisas, estávamos em um lugar, não faz muito tempo, foi em setembro ou outubro onde um irmão se viu trancado, mas em uma cozinha, onde nunca poderíamos abrir a porta. Tentamos de tudo, Françoise chega, ela faz isso com a gente na frente da porta, ela empurra a porta, ela abre. Você se lembra disso? Irmã. Sim, mas eu usei uma ferramenta. Irmã. Usei uma ferramenta. Porque eu sei um pouco, aconteceu de eu ficar trancada em casa, quando a maçaneta está quebrada então, na verdade tinha uma ferramenta, girei um pequeno botão dentro da fechadura. Não foi abracadabra. Risos, para nós de fora, foi muito louco, porque estávamos tentando abrir aquela porta por uma hora. Risos, em outras palavras, quando você aceita o incompreensível, é instantaneamente compreensível e inteligível, porque o força a cruzar suas zonas de resistência. Porque na verdade escapa todo o entendimento, mas há uma lógica que não tem relação com o que se conhece. Então, de fato, se olharmos com um olhar onde há uma abundância de entidades, o que é essa coisa? Mas não, é o desdobramento da vida. Entidades estão por toda parte. Entende? Irmã. Por outro lado, o que eu gostaria de fazer é levá-lo nesse, em qualquer circunstância muito mais dramática que essa, o outro é apenas um espelho. Lembre-se. Aquilo que você mantém, te mantém, é aquele quem diz que é, já que o outro é você. Até que você perceba que Aldebaoth é você, também é você, mas não faça uma identificação geral disso. Preferimos nos identificar com um grande Melquisedeque ao invés do diabo. Mas nada é externo. Na dinâmica para aqueles que percebem e experimentam as energias, quando eu estava canalizando ou quando saía do meu corpo para qualquer corpo de luz, todas as pessoas sem exceção viram, sentiram. Mas tudo isso é cinema, pois de antemão tudo está em você e tudo que você vê é o que se projeta, isso é tudo. É um jogo, um videogame, um palco de teatro. Hoje em dia é mais o que chamaríamos de um jogo mórbido, uma distopia. Mórbido significa um jogo horrível. Ver a adesão das pessoas às máscaras, a tudo isso e depois ao vírus. Mas enfim.
Quando você está farto e não sabe para onde se virar, o que pensar, o que entender, é que você está perto da meta, você se aproxima de si mesmo. O outro é apenas um revelador ou um obstáculo para andar em círculos. Tudo está no seu lugar, não é um conceito quando dizemos que tudo está no seu lugar, é para viver. Outra pergunta. Irmã. Não, eu. Continue. Frase por frase para que eles a possa traduzir. Irmã. Agora tá acontecendo muita coisa. Eu não sabia quem era a senhora da venda, mas me dá vibrações. As lágrimas subiram, sinto muita coisa ali. Sim, porque sua consciência está focada na percepção, mas não no silêncio. Irmã. Sim, mas sinto que também posso ouvir o silêncio. Sim, mas tudo isso é para ser atravessado e não para ser eliminado ou combatido, esse é o ficar tranquilo. Irmã. Acho que há muitas coisas vibrando em mim. Qual? JLA fala com a Elisa. A mãe. Tenho que contar uma história engraçada quando falo da mãe. Você sabe que havia poucas canalizações da mãe e um dia recebi um e-mail inflamado de uma mulher que dizia: eu sou a reencarnação da mãe. E quem me diz? Não te permito que te expresses. O delírio vai muito longe. Enquanto você estiver identificado, sem atravessá-lo, a quem quer que seja, você não é livre. Até Aba. Nunca fui enganado, fundamentalmente não sou Aba, mas todos vocês são. É a última identificação porque não é uma forma, são chamas, chamas reais que foram dispostas em uma determinada escrita, é a primeira forma em um determinado contorno. Você sabe que A e B, então B e A invertidos, imagem espelhada, A, B. É o momento em que cessa o jogo do espelho, cessa o jogo do reflexo, tanto a projeção da luz quanto da pessoa, cessa e aí o espelho se estilhaça. Não há mais possibilidade de reflexão da luz, de projeção de qualquer luz astral ou vibracional, resta apenas este grande silêncio. Não há mais emanação, não há mais projeção e, acima de tudo, não há mais corpo de sofrimento. Qual é o corpo que sofre? Não é apenas o ego, é o que se denomina corpo imaginário, o corpo sonhado. E é tudo, exceto a liberdade. Você está preso pela luz, real e concretamente, você está preso pela consciência. Elisa. Espere 2 segundos. Sim. Elisa. Presa, tradução. Nós continuamos. Elisa. Como? Elisa. Para ser livre, você não deve passar pela luz? Elisa. Ela pergunta se para ser livre você não precisa passar pela luz? Para todos aqueles que têm energias, visões, vibrações, sim. E em um determinado momento você está no paraíso branco, você pode ter muitas visões, mas em um determinado momento, Elisa. Mas isso depende do que ela chama de passar pela luz? Sim, devemos deixar ir. Você é anterior à luz e enquanto você estiver na luz, como dizem, no ser, você ainda está no tremeluzir da consciência, você se identificou com a sua consciência. Você não está mais identificado com o corpo, mas sabe que está no corpo, mas ainda é levado ao que se chama de orgulho espiritual, e é aí que começam os problemas. Você se considera um Melquisedeque, se considera uma estrela, se considera um professor e aí fica instantaneamente preso. Todos os Melquisedeque que falaram, durante toda a sua vida foram confrontados com esta posição de mestre, que é apenas uma posição de poder, e aí aparecem as derivações. As derivações são o quê? A predação, a hipersexualização, pedofilia, satanismo, porque está ligada ao segundo chakra. E assim que você tiver uma ascendência, não estou falando dos terapeutas aí, estou falando mesmo daqueles que se posicionam como eu sou aquilo, e então está feito, e aí não havia possibilidade de o evitar. Por isso, o que se chama de pedofilia é tão desenvolvido nas religiões, todas sem exceção, mas também nos grupos espirituais. Você tem que se desligar, você tem que ser livre. A autonomia é real ou não?
E a maior parte do Melquisedeque se ferrou. Assim que houver reagrupamento, assim que houver direção e decisão de alguém em seu lugar, você se submete, você nunca é livre, mesmo com Raão com a fraternidade branca. Conheci muitos irmãos e irmãs que estiveram como Raão durante sua vida, que não gostaram, mas são todos totalmente imaturos. Eles consideravam Raão como seu pai, eles nunca foram libertados, até hoje. Mate todos os mestres. Não há mais mestres do que arcanjos, ainda é um plano intermediário. Eu tive a chance de canalizá-los, mas também, em última análise, era o objetivo deles de qualquer maneira, é fazer com que entendêssemos o engano. Os Melquisedeque não são seres das sombras, mas nos homens, não nas mulheres, desde que haja um poder, ou uma ascendência que é concedida, e mesmo que você não esteja no poder. Mas para que haja adoração, as pessoas estão presas. Sempre recusei ser considerado um mestre, um professor, mesmo tendo vivido coisas, mas é muito difícil aceitar a liberdade, porque liberdade é também a passagem por este tempo zero, onde nada mais há para sentir, exceto para se estabelecer no momento presente. E aí você percebe a fraude da espiritualidade, de todas as religiões, mas também de todo esse cinema energético, de todas essas visões, de todos esses chakras, de todas essas estrelas e portas. Nós os vivemos, então é real. Para quem já passou pelas ativações, é real, claro, mas não é a verdade. Essa é apenas uma etapa que correspondeu à descida do supramental em 1984, mas era necessário, se você quiser canalizar as pessoas, principalmente aquelas que estavam na espiritualidade, que não entrem nessas estradas vicinais. Costumo citar Sri Aurobindo, por exemplo, que criou Auroville, a mãe, mas especialmente Sri Aurobindo quando morreu de insuficiência renal, ele estava em coma. Ele voltou para ajudar a mãe, que o viu em seu leito de morte em uma luz incrível. E ela disse a Sri Aurobindo. Ela fala sobre isso no caderno de mãe. Ela explica que, ela disse a ele, você vai ficar agora porque você pode se curar, porque você pode curar sua insuficiência. Ele disse, jamais voltarei a esta armadilha, mas falarei assim que o supramental estiver disponível na Terra por meio de um médium. Isso é o que ele fez. Elisa. O quê? Por meio de um médium, foi o que ele fez. O Bernard de Montreal é o mesmo, ele entendeu bem a cena do teatro, mas viu apenas o aspecto linear. É por isso que, como os mestres ascensionados, ele falou de uma evolução, ele também a chamou de psicologia evolutiva, e quando lhe perguntamos a questão do infinito, do absoluto, ele ouviu, aliás, disse. Não se preocupe, um francês chamado Jean vai te explicar isso, foi o que ele ouviu, que viria da França também, mas é a verdade, mas não consigo tirar nada disso, estava escrito, não posso tirar vantagem nem glória nem dizer olha, sou eu, não. Não há nada que seja deixado ao acaso. Elisa. Mas ele esqueceu que era na Espanha. Elisa. Ele disse um francês na Espanha. Risos. Risos. Então aí está, se quiser, eu vejo o que é, mas isso não mudou nada. Mudou a apresentação do personagem, sim, para quem me conhece há muito tempo, tudo que estava em relevo, tudo que era saliente, tudo que estava em relevo, entende, da pessoa, do bom Ares que eu era, aí está, eu não fiz esforço, não tentei mudar nada, tudo aconteceu sozinho. Assim que você aceita que não é real, mas que é o único real que você conhece, você abandona sua personalidade, não pode se opor a ela. Elisa. Ela não se interpôs entre vocês, sua parte científica, sua parte mística. Bem, o que foi, Elisa? Não era uma barreira ser cientista, terapeuta e tudo mais. Não porque eu tinha a habilidade de conectar como coisas, porque, bem, eu fui feito assim, só isso.
Mas de fato, antes de 2012, não era evidente, mas depois quando você vive a verdade, realmente, porque como eu digo, você só pode se reconhecer. Este é um momento em que você não é mais enganado por uma missão ou um papel. O que você quer reivindicar dentro da verdade? Nada. Você está no estado natural e vive sua vida normalmente. Não é porque estamos cercados, por exemplo, onde vivemos, que você sabe, estamos cercados por elfos, dragões, gnomos, fadas, na verdade, mas eu não sou enganado por tudo isso. E assim, isso confere uma liberdade total, até mesmo poder se comunicar como uma entidade externa que está em seu próprio sonho. Não tenho problema com isso, porque não me engano. E nesse roteiro que foi escrito, você apenas tem que seguir o que está escrito, não há necessidade de você. Lembre-se de que tudo o que você pensa que está segurando prende. É o golpe da espiritualidade e da consciência. Além disso, se você fala de consciência dizendo, você vê sua consciência, você está se iludindo, não pode ver o que você é. O olho que vê, como eu disse esta manhã, o olho que vê se vê, não compreensível. Tudo que você vê é apenas uma projeção da consciência, até mesmo o paraíso branco, até mesmo as outras dimensões, e Deus sabe que eu as explorei. Eu viajei sob as asas de Micael em 2009, me encontrei em mundos onde não havia marcos, mas quando você experimenta a liberdade e tem a chance de ver e sentir isso, o que acontece? Na verdade, você está à beira da extinção da consciência, há uma grande angústia, é um buraco negro, realmente. Leia Castaneda. Castaneda, quaisquer que sejam os meios utilizados, descreve-vos todos esses mundos que estão à sua volta e, nesse momento, com as experiências xamânicas, és atraído pela serpente multicolorida, como se costuma dizer, o que é uma ilusão total, mas quando você entrou, você deixou nada ir, e espontaneamente, sem esforço, você fica na borda, que tem sido chamada de borda do ser e não ser. Você vê todos esses mundos, todas essas dimensões, todas aquelas cores que são como cascas de cebola interconectadas entre si, interconectadas como camadas de cebola. Mas você não pode mais ser levado por essas visões, por esses cenários, por esses mundos, por esses universos, porque aí, você vive que é um sonho, são coisas que passam, que a totalidade da criação, aqui como no topo, é um engodo, é uma mentira que faz parte do jogo que a gente tinha que viver, pois, eu lembro, e ainda não é um conceito, tudo isso, todo o jogo da criação foi inscrito fora do tempo no instante que chamamos de inicial, que nada mais é do que o instante final. Quando você o vê ou vive, ou apenas quando aceita mentalmente, intelectualmente, bem, você fica instantaneamente livre. Isso não o impede de ficar em êxtase com uma fada, um elfo, um dragão, mas você não está mais enganado. Você integrou perfeitamente, se assim posso dizer, que tudo isso está apenas passando. Como disse o Bidin, o universo vai desaparecer, a criação vai desaparecer, os universos vão desaparecer, porque eles eram só uma projeção, se quiserem, um palco de teatro, um videogame, enfim, esses são conceitos, mas é a verdade. Elisa. Tudo isso acontece porque não nos reconhecíamos, achamos que somos uma personagem, claro, pois é. Elisa. Portanto, não sei, tão longe de tudo isso. Não acreditamos mais neste personagem, claro. Elisa. Então nos parece extraordinário, um dragão ou coisa parecida. Claro. Elisa. O personagem é um mínimo, o último. Claro. Elisa. Então a pequena personagem precisa sentir alguma coisa. Claro, e isso vai longe porque, naquele momento, você alimenta o corpo com sofrimento, e descobre que no momento presente, está constantemente se referindo ao seu passado, desta vida. Ou para uma chamada causalidade kármica, ou no processo de se projetar em um futuro, seja lá o que for, e você não é livre.
Você é fisgado pela chamada ilusão luciferiana, que não é satânica, é exatamente o oposto, mas também não é a verdade, e você só pode vivê-la. Contanto que você crie um conceito ou frases legais com isso, você não pode escapar impune. Posso garantir que existem pessoas que falam do absoluto, que reivindicam o absoluto, mas nas palavras simples que usam todos os dias, não são livres, é uma mentira, eles mentem para si mesmos. Então você os avista de longe. Eles estão falando o tempo todo sobre seu passado, o tempo todo, ou inversamente para se projetar em visões e em um futuro, ou eles se identificam como uma estrela, Deus, o que você quiser, mas é cinema. Mas, é um aprendizado. Você não pode se opor a isso, suas percepções, suas visões, suas energias, uma vez que você as vive, não há como negá-las, elas estão aí. É deixar que eles passem por você, não pará-las. É isso, mas como a Elisa disse, a gente está tão acostumada a conhecer um dragão, uma fada ou um elfo, é tão uau, mas faz parte do aprendizado. Elisa, nós também podemos nos encontrar, meus tomates, e dizer uau. Risos, sim, essa é a verdade. Quando você é simples e natural, você não vai mais dizer uau na frente de um anjo ou arcanjo, ou das pessoas da natureza, mas simplesmente na frente de uma planta que cresce. Irmã, mas é tanto mais interessante porque é vivido, é real, não é biológico, e quem é livre não precisa de evocar a sua história, ele pode falar sobre história com H maiúsculo. Mas você é forçado a perceber quando está livre, que não há nada que emerge desse passado, não há nada que apareça na sua presença disso, e ainda, eu sei, tendo revivido eles profundamente, todas as minhas vidas passadas, absolutamente todos eles, com as datas, os nomes, a vida, os personagens que encontro hoje que estiveram presentes em outras vidas, mas é uma ilusão. Irmã, por outro lado, eu cheguei sem, eu estava ligada. No entanto, o que, mas do que havia aqui neste lugar, eu não tinha noção, não tinha absolutamente nenhuma informação. Era informação, bem, nada, eu só tinha que observar. Aqui não estou falando de visões ou informações, estou falando sobre o comportamento do ser humano em sua pessoa. Irmã, mas sim, quando você chega, você não pode estar no comportamento porque você não entende o que está acontecendo, então de repente, você está necessariamente na observação. Sim, o observador como, irmã, você não pode fazer mais nada. Aquele, irmã, não sei por que está ali, como se encaixa, por quê? Porque tudo é completamente, agora vejo que todos me entendem, tudo é completamente estranho. Esse é todo o ensino do BD em 2012, sobre o observador. Irmã, sim, sim. Todos os ensinamentos de Anael em 2009 sobre verdade relativa, verdade absoluta. Em 2009, quando Anael antes do casamento celestial começou a dizer que tínhamos que deixar ir, abandonar a luz, mas era um terror para todos. Mas como a luz devemos buscá-la, não o fazemos, não pode se render à luz. Ninguém conseguia entender. Elisa. Em 2012, Obidi explicou tudo isso. Sim, ele explicou tudo isso em 2012, foi a refutação. Você não é nada do que está acontecendo, eu não sou nem isso nem aquilo, ao que acrescentei, eu também sou isso e aquilo. Não é um paradoxo, não é uma oposição, é uma complementaridade. E então o que está acontecendo? Você está jogando sua vida. Se você é um banqueiro, você está jogando banqueiro. Se você é um osteopata, você está jogando um osteopata, mas você é livre, e você vê isso. Não há mais nenhum elemento do passado que interfira, desta vida ou de vidas passadas se você os conhece. Você não pode ter um corpo de sofrimento ou um corpo de memória, não importa o trauma que você tenha experimentado, ele não está mais presente em sua presença. É nesse sentido que, quando digo que vejo gente falando comigo do passado, por qualquer motivo, Elisa,
Não consigo acompanhar esse ritmo. Não temos corpo de sofrimento. O corpo de sofrimento está ligado ao corpo memória, só isso. O que a psicologia involutiva fez? A psicologia involutiva é tudo o que apareceu no início do século XX, é Freud, é Lacan, o único que dela escapou, é Jung. Todos os outros o conduziram por estradas vicinais que chamamos de psicologia. É uma psicologia involutiva porque, quando você quer entender, e tem a impressão de entender, como eu já disse, o problema sai da sua cabeça, mas sai de onde? No corpo físico, na área que está em total correspondência com a problemática psicológica, que corresponde a um conflito territorial. Os territórios são os órgãos do corpo, que estão em total afinidade, em total holotropia, em total afinidade, com os mecanismos psicológicos que se inscrevem nos territórios do cérebro. Então, é toda a medicina do Dr. Hammer, sobre o qual não temos mais o direito de falar, senão vamos para a prisão, que o identificou perfeitamente. A partir daí não se engana mais, é cinema total, mas o cinema, quando você aceita o cinema, não significa que você vai se retirar para uma caverna ou para um mosteiro, você está vivo. Humanos, com sua raiva, com seu temperamento, não importa, é um jogo, nada te prende. Lembre-se de que quando você pensa sobre o passado, seja uma cena feliz ou infeliz, seja um momento feliz ou infeliz, você vai trazê-lo de volta ao presente, e você está no corpo de sofrimento. Isso não significa que não temos mais memórias. Eu disse que me lembro de todas as minhas vidas, mas também destaques, mas não posso ser afetado. Risos, Elisa. Tem uns, seu corpo de dor, ele fala. Ah, coitadinho de mim, o que eu vivi. E aí as pessoas te dizem, ah, não sei como você pode, ah, sim, vou te ajudar. A síndrome do Salvador, do carrasco, da vítima, do Salvador, da tríade infernal. Elisa, é verdade, porque você faz o papel de vítima. Bom, sim. Elisa, aí depois sai. A maioria das relações humanas se baseiam nisso. Carrasco, vítima, salvador, o que se chama de tríade infernal, que sempre vem dos diabinhos de que falei, e de onde dei na época os meios para fazê-los desaparecer no nível da memória. Mas seja qual for a técnica, porque diabinhos ela funciona muito bem, você também usou. Elisa, a gente usa. Estamos usando isso. Elisa, ela não entendia nada. Risos, Elisa. Se eu aparecer para alguém, se alguém aparecer na minha experiência e me falar, coitada da Elisa, o que aconteceu com você? Elisa, dirigindo-se à irmã. Ok. Continuou. Sim. Elisa, é alguém que, quando você tem uma pessoa que aparece e fala para você, pobre, você tinha isso, coitado de você. Seria alguém que apareceu na minha vida para me alimentar da minha história. Elisa, resposta. Quer dizer, não, ela aparece, ela fala isso, mas eu outono ou não? Sim. Discussão em espanhol, o que ela está dizendo? Elisa, porque ela fala que preciso que alguém me diga isso para que eu possa me alimentar o pobre de mim. Eu disse não, mas é você que através de mim, sabe, você tem medo de ser igual a mim. Exato. Discussão em espanhol, Elisa. Pois não, depende, porque posso não precisar de você, mas você precisa de mim. Riso do JLA. Discussão em espanhol, Elisa. Não. Discussão em espanhol, Elisa. Não preciso dela. Não preciso necessariamente que ela entre na minha vida para me mostrar o quanto sou pobrezinha. Eu não tenho, ela pode precisar entrar na minha vida por ela, por sua história, não pela minha. Todo mundo está por sua história. Elisa, sim, mas digamos que não estamos as duas envolvidas. Eu não preciso dela. Ela não vem à minha casa porque preciso dela. Ou não, quem é que disse isso? Elisa, não precisamos, entendeu? Risos, sim, eu entendo. Elisa, você entende. Discussão em espanhol na sala. Elisa,
Ela queria dizer que se ela entrar na minha vida é porque eu precisava disso. Talvez seja você quem precisa, porque talvez esteja com medo. Talvez, mas enfim, quando você fala, discussão em espanhol na sala, então quando falamos, quando pensamos, só falamos e pensamos em nós mesmos. É aquele que diz quem é uma. Quer dizer, você está parado em sua percepção intelectual, porque você vê pela ideia de que há outra pessoa, e aí o motor do sofrimento entra em ação. Veja, então tudo foi feito neste sonho, neste último sonho, para acabar em um beco sem saída que não faz mais sentido. Isso é exatamente o que está acontecendo na Terra. E mesmo, você vê, vai muito longe porque, por exemplo, quando se tenta traduzir o que é a verdade, por exemplo, eu usei essa palavra acolher, mas acolher ainda há um movimento, há ainda uma distância, significa que você considera que o outro deve ser acolhido, mas não há movimento. É considerar que ainda existe uma barreira ou um distanciamento, existe você e o outro, ainda existe uma relação. Qualquer relacionamento é um elo, a ressonância é liberdade, não é empatia nem carisma, é muito mais que isso. Novamente, quando você prova isso, como eu sempre disse, você só pode se reconhecer, mas enquanto você se reconhecer por meio de um personagem, papel, passado ou futuro, você não é livre. Então é claro, eu sempre disse, outras dimensões, nos colocaram em uma história, em um cenário, Elisa. O quê? Trazido para um roteiro, uma história, para terminar a história, para escrever a palavra fim, do que na verdade nunca existiu e nunca começou. Elisa. É como um filme quando você assiste o filme. Sim, Elisa. Você tem que assistir e no final está marcado como final. É uma história, era um filme. Aqui. Na verdade, não há história, não há cenário, não há criação, não há forma, mas sua forma está lá. Quando eu digo isso, a forma ela está lá, eu sou responsável pela manutenção deste veículo. Como você é responsável pela manutenção do seu carro ou da sua casa. CZ nada mais é do que isso. Sem isso, você está na negação do corpo e na negação do sonho, e a negação do sonho leva a uma infinidade de sonhos que serão cada vez mais dolorosos. Você reivindicará, expressará a cólera, ver a raiva, mas vejo com muita frequência em pessoas que pensam que são isto ou aquilo. A pressão está aumentando porque eles estão apoiados em suas crenças, em suas experiências. Eles não são livres, mas eles se queimam, qualquer que seja o preço a pagar, porque não há preço a pagar. Se para ser livre você deve morrer, a inteligência da luz o matará, até que você renda as armas. E, novamente, você se reconhece. Você não pode confundir o estado natural, ou liberdade se quiser, com qualquer energia, mesmo com a experiência mística mais profunda, que é a bilocação, contanto que você não deixe isso ir, você não é livre. Tudo isso é besteira, é devaneio. Voltar à humildade, à simplicidade, é aceitar o que é, como é, sem vontade de mudar nada, o que chamamos de indiferença divina ou loucura, não é mais que a verdade. A vida é livre, mas o sonho nunca será livre. Tínhamos que escrever, no tempo zero, todos os tempos e todos os espaços possíveis, todos os caminhos do sonho, mas isso não deveria ser aceito como um conceito. Só quando você abre mão de todas as pretensões, é por isso que o caminho da infância é tão importante, porque é o caminho da inocência, e aí você está livre. Você sabe, não há nada de novo nisso. Vejam ainda a Teresa de Lisieux, não estou falando das canalizações, mas sim do que ela escreveu na história de uma alma. Claro, houve a adoração do Cristo modelo, mas ela já havia entendido tudo. Teresa, já criança. A partir daí, quando você deixar ir, quanto mais você vai deixar ir tudo em que você acredita, tudo que você pensa, mais você vai sentir essa liberdade, mais você vai se reconhecer além de qualquer cenário, qualquer personagem e todo mundo. Acho que foi por um plano didático que passei por todas as dimensões.
Tive as habilidades de aprendizado que me fizeram praticar tarô também antes de ser médico, que aderia quase tudo que existe, como espiritualidade, movimento e tudo mais. Ainda foi mais longe, eu fui um maçom muito jovem. Elisa. O que eu fui? Nos graus altos, fui maçom nos graus altos, e a partir de certo grau, percebi o engano porque já sabia, passei por ordens de magia cerimonial, eu praticava magia cerimonial. A energia, não falo nisso, passei 25 anos da minha vida fazendo energética, e hoje, posso te dizer, é tudo inútil. Mas não há engano no fato de eu ter passado por isso, porque a diferença que eu te falei em relação às pessoas que falam hoje, com esse mesmo tom, vamos dizer, essas irmãs, muitas vezes as irmãs iam direto para o absoluto e a ausência, mas foi necessário no roteiro, o cenário que eu trago de volta muitas pessoas que estavam na espiritualidade, que são as mais perigosas. Mas isso eu só sei agora. Quando eu estava vivendo isso, eu não estava pensando, eu estava vivendo isso, minha vida toda foi assim. Eu apenas deixei ser o que era, apesar do caráter de Áries, você sabe o carneiro que serve a um propósito, e em relação a isso, eu sempre deixo ser. Pude realmente dissecar os mecanismos energéticos, psicológicos, neurocientíficos e espirituais. E vendo todo esse panorama desse golpe fantástico, mas hoje estou dizendo a você, você não precisa passar por isso. Você precisa de autenticidade, precisa de naturalidade, deixa tudo passar e está livre. Como disse esta manhã uma irmã, aí, depois só dá para ver que tudo é fruto. Ainda há quem me pergunte hoje. Assim, deve ter sido terrível o seu período quando foi indiciado pela justiça. Isso está errado, é a época mais feliz da minha vida. Eu tinha desaparecido deste mundo. Lá vai você, então se quiser, é por isso que quando dizemos, Elisa, coitadinha, não, é problema seu, não é dela. Tudo se inverte, o simulacro não pode criar nada, apenas reverter as coisas. Começamos uma pandemia de ágape. Elisa. Desencadeou uma pandemia de ágape em 2018, e eles desencadearam uma pandemia viral. Elisa. Foi em abril do ano passado. Já no 2018 Elisa. Quando devemos fazer, a partir. Elisa. Quando foi que tivemos o projeto? Projeto Ágape, ano passado foi maio do ano passado. Depois que a pandemia do ágape possibilitou que muitos tirassem as máscaras da pessoa e da história, e o que está acontecendo no mundo hoje, você está vendo exatamente o contrário. Todo mundo se mascara, todo mundo tem medo de todo mundo, há pra quem acredita nisso. Então, essas são imagens no espelho, aí está a verdade, ou a história do fim dos tempos que estamos vivendo, o fim dos tempos, que assina o fim dos mundos, que nunca foram reais. Não há perda, não há ganho, tudo sempre esteve lá e você também sempre esteve, não o personagem, ele é mortal. O mais difícil de aceitar é que somos tudo. Estamos na origem e na resolução de tudo. Então, resolvemos isso dizendo que há uma consciência, há apenas uma consciência, o paraíso branco, mas a consciência é uma armadilha, mas você não pode aceitá-la como um conceito, mas quando você vive isso, você sabe disso. Isso é o eu me lembro, o lema dos quebequenses, isso é lembrar, não de vidas passadas, mas do momento inicial que nada mais é do que o momento final. Porque, de fato, quando você está no limite do ser e do não ser, você vê todos esses mundos como eu disse, mas eles estão todos interpenetrados, até mesmo os mundos confinados. Falamos de realidade paralela, na ciência ou na física, disso sabemos. Perceba, os físicos hoje conseguem demonstrar que estamos em uma simulação de computador e ainda assim estamos nela, e não podemos nos opor. É a teoria da queixa que expliquei a vocês em neurociência. Tudo que você se opõe fica mais forte. Peguei o exemplo da teoria da reclamação e da psicologia. Todas as psicologias levam você para a história.
Não é a história que precisa ser resolvida, é a ilusão e o sonho. E, paradoxalmente, você só pode ver e experimentar aceitando-o. Este é o princípio a que chamamos acolhimento, mas, em última análise, não há nada para acolher, mas usei esta palavra para permitir que compreendam que vocês são acolhimento, vocês já são a aceitação já que estão aí, tudo o mais é cinema, e quando você abraça isso, mesmo conceitual ou mentalmente, você é livre. É tão simples, e você percebe quando o vive, porque para aqueles que não o vivem, sempre parece complicado. Certo? Risos, você precisa de uma pequena pausa. Sim, é 12:15, nós continuaremos de 1 hora a 2, certo? Tem um pequeno intervalo, frutas e tudo. https://apoteose.live/blog/2020 07-29 Satsang 1 Casa de Vida Chantilly 1 Eraot 2020 Transcrição do áudio. Equipe Agape Tradução. Alberto César Freitas Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84